Bem-vindos a essa segunda-feira tão especial para a gente. Muito obrigada por você estar aqui nessa noite. Para a gente é um prazer aí numa segunda-feira com suas listas de afazeres da semana, um monte de coisa para resolver, né? Em pleno início, startar de uma semana, a gente está junto. Que delícia! A gente está junto como família, a gente está junto para se ouvir, a gente está junto para se conectar, a gente está junto para estar junto, né? E isso é tão importante na nossa caminhada, né? Ter gente para estar perto, ter gente para compartilhar. E esses 3 dias, gente, vão ser dias tão especiais, né? Que o Senhor reservou para a gente conversar, para a gente pensar um pouco, para a gente refletir. Com certeza, você está aqui porque a hospitalidade é um valor para você e você sabe que a gente está precisando parar um pouquinho e ouvir mais e aprender mais um pouquinho sobre esse valor, né? E aí a gente está junto para junto a gente aprender, né? Então, muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua conexão aí, obrigada pelo seu rostinho na tela, né? Um prazer ter gente conhecida, ter amigos de tão perto, tem parceiros de tão perto, mas tão longe, né, Bela? É muito bom ver vocês, né? Essa semana, esses 3 dias vão ser 3 dias de muitos abraços, mesmo longe, né? Nós vamos encurtar as distâncias hoje, né? E a gente quer agradecer, né? Vamos orar, gente, para agradecer a Deus por esses dias, né? Tem muita coisa boa para acontecer, muita gente boa para a gente ouvir, né? Mas a gente está aqui por causa dele, né? Por causa do nosso Senhor, o nosso amado, né? Aquele que a gente ama tanto, né? E a gente está aqui para estar aos pés dele, para ele nos ensinar, né? Para ele apontar o caminho para a gente, para ele ensinar a gente a ser como ele é, né? Porque se tem uma coisa que Deus é hospitaleiro, né, gente? Ele nos traz para a sua casa, né? Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre esses dias, né? Quem não me conhece, meu nome é Rúbia, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? E estou aqui na Jocum Carioca e é um prazer estar essa noite com vocês. Sou mãe do Pedro, sou mãe da Liz, sou mãe da Maria Flor, né? Uma turminha aí, né? Da pesada. Sou esposa do Rick e a gente está aqui servindo a Deus no Rio de Janeiro, na Jocum Carioca, com todo o nosso coração, né? Um prazer estar com vocês hoje, né? Mediando esse tempo, que seja um tempo muito gostoso para a gente, né? Que seja um tempo de muito aprendizado, né? E vamos orar e pedir a bênção de Deus para nós, né? Põe seu coração diante de Jesus aí. Eu acho que é uma oportunidade da gente sentar aos pés de Jesus, escolher a melhor parte, né, gente? Estamos aqui conectados. Com certeza você tem todos os seus desafios aí pela sua frente, tanta coisa aí que você poderia estar fazendo hoje à noite e você resolveu parar. Então, vamos parar com qualidade, né? Vamos parar com o nosso coração, né? Vamos parar com os nossos afetos, né? Vamos parar com tudo que a gente tem nessa noite para a gente ouvir o nosso mestre, né? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, né? Louvado seja o Senhor, né? Que noite de festa é essa noite que a gente está aqui reunido, né? Que a gente está junto como família, Senhor. Nós queremos te ouvir, nos sentamos aos seus pés, Senhor, para ouvir a sua voz. Queremos ouvir os seus ensinos, os seus encorajamentos. Queremos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Nós te amamos, Senhor, né? Nós queremos guardar as suas palavras no nosso coração. Queremos guardar os seus ensinos no nosso coração. Tu és o nosso Senhor e nós te amamos. E esperamos o Senhor com o nosso coração aberto nessa noite, né? Em nome de Jesus, conduza esse tempo aqui, conduza os corações, Senhor,
nos conduza para águas tranquilas, Senhor, para o Senhor refrigerar a nossa alma e nos guiar pelas veredas da justiça, Senhor, por amor do seu próprio nome. Nós te amamos, Senhor, amamos a sua voz. Então, nos guia nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que chegou agora, bem-vindo. A gente começou com o nosso encontro de hospitalidade. Gente, nesse encontro, a gente não tem um interesse de falar, e você aí ficar quietinho na sua, só ouvindo, né? O nosso interesse é ter um ambiente de tipo um TED Talk. Um fala um pouco, traz uma provocação, a gente divide em grupos pequenos para a gente ter condições de ouvir uns aos outros, a gente fala um pouquinho, compartilha o nosso coração, depois volta, compartilha com o grupo todo. Nós somos um grupo bem grande, né? O Senhor nos agraciou de termos muitas pessoas reunidas, que bom pela internet por causa disso, né? Que podemos nos reunir de vários lugares diferentes, e aí a gente vai se dividir em grupos pequenos para se ouvir, para se escutar, para nos conhecer, né? Então, e aí depois a gente volta de novo com mais alguma reflexão, volta, conversa, faz apontamentos, cria perguntas, vai de novo para os grupos pequenos, e aí a gente vai fazendo a nossa grande salada de hospitalidade para servir no nosso jantar, né? Essa é a intenção. Estamos diante de um banquete, tem pessoas muito preciosas para a gente ouvir, né? E a gente ficar atento, né, ao que elas têm para trazer. E hoje a gente começa com Claudinha, né? E é um privilégio para a gente ter Claudinha hoje com a gente, né? Cláudia vem do Belém, né? Está lá dando a sua vida, o seu coração, mas ela não representa só Belém, né? Cláudia vem de muito antes, ela começa em Kings Kids. Agora, uma coisa interessante é que Cláudia, antes de vir para Jocum, ela já tinha esse aspecto todo educadora que ela tem, né? Quem conhece Cláudia sabe. Você vai conversar, sentar numa mesa, ela vai ensinar, né? Agora, uma coisa que me marca demais na Cláudia é a energia dela. Meu Deus, que mulher com energia, né? Tem muita energia. E é muito bom vê-la ensinando. Agora, o que Cláudia ensina não são só coisas triviais, né? Ela vem com muito conceito, ela vem com uma base histórica maravilhosa, porque Cláudia é formada em história, mas não é só uma formação em história, dá para ver que ela ama a história. E ela ensina de um jeito assim apaixonante, gente, né? Vocês vão ver, vão ter 20 minutinhos só com ela, mas vai ser o suficiente para você saber que o que a Rúbia falou é verdade. Né? E a Cláudia, outra coisa que me marca muito nela, e no que eu estava pensando nela nesse dia, eu veio na minha cabeça, a Cláudia é pioneira, né? Ela é uma guerreira, tem levado a escola de cosmovisão assim, com tanto amor, com tanto afinco, com tanto compromisso, dedicação, pagado um preço altíssimo para trazer um bom ensino para a nossa família jocumeira. Gente, que privilégio, Claudinha, ter você conosco, né? Não só aqui nessa mesa, mas ter você conosco em Jocum Brasil, né? Obrigada pelo seu trabalho, obrigada pelo seu esforço, obrigado pelos dias de dores ensinando, né? Obrigado pelos dias de alegria ensinando, obrigado pelos dias que você se sentiu acolhida ensinando, obrigado pelos dias que você não se sentiu acolhida, mas você não deixou de ensinar, né? Muito obrigada, né? Ter você na nossa família é um respiro em relação a conhecimento, né? Nós podemos lá escrever um zap e falar, Cláudia, ajuda a gente nisso aqui, que você vai trazer um ensino poderoso, né? Cheio de base, de embasamento e cheio de amor, né? Cheio de Bíblia, né? Cheio de amor ao Senhor, né? Isso marca demais na sua vida, né? Muito obrigada por sua vida, muito obrigada pela sua obediência, né? Obrigada pelo seu tempo que você serviu na Alemanha e você deixou a Alemanha para voltar para cá
e você está servindo com a mesma força, com o mesmo empenho, com a mesma paixão por Jesus. Muito, muito obrigada. A gente quer orar por você, Claudinha, nesse tempo, né? E põe as suas mãos aí, gente. Vamos movimentar, né? Movimenta aí na câmera. Põe as suas mãos aí. Vai, pentecostais. Isso. Vamos aí, gente. Senhor, muito obrigada pela vida da Cláudia, Senhor. Renova as suas forças. A sua palavra fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Né? E eu quero te apresentar, Cláudia. Cláudia tem esperado no Senhor sobre tantas coisas, inclusive sobre a escola de cosmovisão, né? Então, renova as forças dela, que se cumpra a sua promessa na vida de Cláudia. Renova o seu corpo físico, as suas emoções. Senhor, o fato dela estar na frente, Senhor, liderando e tendo que enfrentar tantas coisas, Senhor, no peito. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga os alívios que ela precisa, Senhor. E não só nessa noite, mas durante os dias, enquanto estiver à frente. Quando voltar para a retaguarda, Senhor, eu oro para que os seus alívios a acompanhem, Senhor, que os lugares de refrigério a acompanhem, Senhor, que o Senhor seja a torre forte, o lugar seguro, e que Cláudia fique muito à vontade, Senhor, de compartilhar conosco, né, nessa noite. Em nome de Jesus, ser com ela, Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com você, Claudinha. Deus te abençoe. Muito obrigada, Rúbia. E obrigada pela oração. Estou precisando mesmo de renovação de forças. Gente, boa noite. Como foi falado, eu trabalho com a Escola de Cosmovisão, né? Sou da base de Jocum Belém, já vi aí Maria, já vi Daiane, né? Beijo para Belém. Mas eu trabalho, no momento, eu estou na Jocum São Paulo, trabalhando com a Escola de Cosmovisão. E há pouco tempo eu tive em Contagem, então eu rodo, na verdade, todo o Brasil. Infelizmente não tenho muita fidelidade à base, mas em Contagem a gente teve a oportunidade de ter lá um seminário de hospitalidade, e o que eu vou estar falando agora foi um pouco do que a gente compartilhou lá. E espero que isso se multiplique, que as iniciativas se multipliquem cada vez mais, a gente veja cada vez mais a gente vivendo esse valor, né? Que às vezes a gente tem um valor, esquece, né? Ou transforma ele no ministério. E a ideia não é ser só um ministério, a ideia é a gente poder viver isso. E a gente vai estar falando um pouco agora justamente sobre isso, sobre a gente vê o caráter de Deus através da hospitalidade, como a gente vê isso. Eu quero começar contando uma história do meu prático. Meu prático de ETED, eu e a minha equipe, éramos uma equipe pequena, de 4 pessoas, e a gente foi convidado por uma mulher para ir na casa dela, para jantar com ela. Era uma senhora que estava trabalhando na mesma organização que a gente estava servindo. E aí, a gente chegou na casa dela no horário certo, e ela recebeu a gente e falou: olha, gente, eu tive um problema, enquanto eu estava cozinhando eu torci meu pé e ele está doendo muito, então eu não vou poder ficar com vocês. Tá tudo pronto, a comida está toda pronta, fiquem à vontade, eu vou sair, eu vou para o hospital e depois eu volto. Na hora que vocês acabarem, só fechem a porta, vai ficar tudo bem. E a gente ficou completamente sem ação. A gente ficou na casa dela e a comida estava toda na mesa, tudo arrumado, tudo bonito, e a anfitriã não estava. E foi uma das experiências mais estranhas da minha vida, porque a gente estava na casa daquela pessoa para poder estar com ela, gastar tempo com ela, e simplesmente a pessoa que a gente foi lá para estar junto não estava conosco, não estava junto. E foi extremamente estranho aquilo, porque naquela situação eu comecei a perceber algumas coisas sobre hospitalidade que tem a ver, que mostra para a gente, é mais do que ter um quarto limpo, é mais do que ter uma mesa posta, bonita, uma comida agradável. Isso tudo é uma parte muito importante, né? Mas é muito mais do que isso. A gente chegou nessa casa, tinha flores no vaso, a mesa estava linda, a comida estava deliciosa, mas foi uma das experiências mais estranhas da minha vida, estar na casa da pessoa e não ter a pessoa ali. E eu penso que isso é porque hospitalidade diz respeito ao amor, diz respeito realmente a uma maneira de comunicar amor, né, de uma pessoa para outra. E a gente olha na escritura, né, a gente vai usar um pouco das escrituras, eu vou dar várias referências, eu não vou ler todas por causa do tempo, né, que a gente tem, que é bem curto, mas eu vou dar algumas, eu vou estar pedindo para você acompanhar. Então, a primeira é bem conhecida da gente, é 1 João 4, versículos 7 até o 11. Fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E novamente no versículo 21 de 1 João 4, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então a gente vê que é um mandamento de Deus para a gente o amor, não é uma escolha, não é um sentimento, mas é obediência ao mandamento. E Deus, ele ama a todos, independente de quem seja, e ele expressa esse amor para conosco de diversas maneiras. A principal é ter enviado Jesus para morrer por nós, ainda quando a gente era inimigo de Deus. Mas para muito além disso, ele ama todos e ele quer que a gente, que é filho dele, que ama ele, a gente seja um canal de expressão do amor de Deus para as pessoas, né? E uma das coisas que Deus expressa de maneira bem clara nas Escrituras, o coração dele de amor e de cuidado, é para o estrangeiro. E a maneira como esse cuidado é expressado para o estrangeiro através da hospitalidade, dessa recepção, desse amor comunicado para alguém que a gente não conhece, alguém que muitas vezes a gente nunca viu antes, ou que a gente conhece pouco, mas que a gente quer realmente comunicar de uma maneira prática esse amor de Deus, em obediência àquilo que Deus nos ordenou fazer. Então, quando a gente está falando de estrangeiro, do que a gente está falando, né? Hoje em dia, a gente tem uma visão de estrangeiro muito diferente do que era na época da Bíblia, na época que a Bíblia foi escrita. Antigamente, o estrangeiro era alguém em altíssima vulnerabilidade. A gente vê um exemplo em Sodoma, quando Ló morava na cidade, anjos enviados por Deus foram até lá. E o povo de Sodoma queria atacar aqueles visitantes. O estrangeiro não tinha conexão local, ele não tinha família no local que ele chegava, ele não conhecia os costumes, não conhecia ninguém, muitas vezes nem falava a língua local. Ele não tinha terra, nem posses, ele talvez carregasse algum dinheiro, o que tornava ele uma presa fácil. Era a minoria das pessoas que viajava naquela época, você não tinha hotéis ou hospedarias. Normalmente o estrangeiro era recebido na casa das pessoas. Ou seja, abrir a própria casa e permitir que um completo estranho entrasse no meio da sua família era assumir riscos, era você realmente assumir o risco de dizer, eu vou receber essa pessoa, mesmo não a conhecendo, pode ser que ela faça mal a mim, mas ainda assim eu vou receber isso. E várias religiões consideravam a hospitalidade um dever sagrado, era um dever para com os deuses. Você entendia que os próprios deuses viravam seres humanos e iam à casa das pessoas e recompensavam aqueles que os recebiam com hospitalidade. Então era um risco real que as pessoas corriam, né? E quem viajava eram os mercadores, embaixadores, fugitivos, nômades, exércitos. Eram essas pessoas que visitavam, que viajavam. Quando começa o Império Romano, a gente começa a ter muito mais viagem e um aumento no trânsito das pessoas, no comércio, que aumentou, que criou as hospedagens, e, tipos de hotéis, estradas. Com a Idade Média, isso retrai novamente, né? A Rubem falou que eu sou historiadora, né? Eu sou formada em História, então não tem jeito, gente. Vocês têm que aguentar a aula de História segunda-feira à noite, tá? Mas vai ser curta, eu prometo. Tá? Com a Idade Média, acontece que retrai novamente, né? Se desfaz aquela unidade imperial e volta a ser muito complicado viajar. E nessa época, quem se torna famoso por receber os estrangeiros, os viajantes, são os monges, porque eles tinham votos que obrigavam eles a receberem, darem comida, alimento e hospedagem para qualquer pessoa por uma noite. Então as pessoas procuravam viajar de um monastério para outro para poder ter onde se refugiar, para poder ter um local para dormir e ter pelo menos uma refeição por dia. E aí a gente chega no período colonial, que aumentou as viagens, os europeus passam aí pelo mundo inteiro, a ser recebidos em vários lugares, em casas próprias, monastérios, escolas. E só lá no século XIX que começa a indústria do turismo, com os hotéis que a gente vê hoje. E o estrangeiro começa a ser bem quisto, porque agora ele é uma fonte de renda. Ele chega no lugar e, apesar dele trazer alguns problemas, né? Quem já viajou, visitou uma das grandes cidades europeias, né, tipo Roma, Paris, você vê que é lotado de turista. Por conta disso, tem muito lixo, muito trânsito, muita poluição, tem vários problemas. Mas também você tem muito dinheiro que corre nas cidades. Então, hoje em dia, o estrangeiro ele é visto como algo até positivo, como uma fonte de renda, e o turismo como algo bom, mas nem sempre foi assim. E na época que a Bíblia foi escrita, geralmente o estrangeiro era esse vulnerável, era essa pessoa que estava desamparada. E não é à toa que na lei de Deus, né, a lei que é dada para o povo de Israel, ela fala muito sobre isso.
E é muito interessante que não somente isso, mas Deus fez com que o povo dele fosse estrangeiro na terra do Egito. E todas as vezes que Deus fala para eles receberem o estrangeiro e oferecer hospitalidade, ele fala, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E é por isso que vocês precisam ser hospitaleiros também para com os outros. E aí ele começa, Deus ordena a Moisés que inclua várias leis, né, no meio das ordenanças dadas para o povo de Israel, para atender os estrangeiros, para ser hospitaleiro com aquele povo vulnerável, aquelas pessoas que não são parte da família, aquelas pessoas que podem ser um risco para a própria nação de Israel, mas não importa. Deus ele falou: vocês sofreram com falta de hospitalidade numa terra estrangeira, mas vocês não vão fazer assim com as pessoas que vierem até vocês, com os povos que vierem até vocês. E aí você tem Levítico 19:10, que ele fala, né? Vocês não rabiscarão a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele fala em Êxodo 12:49, uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Ele fala em Deuteronômio 10:17-19, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. E Deuteronômio 16:14, ele inclui os estrangeiros nas festas do Senhor. E na tua festa alegrar-te-ás, tu, teu filho e tua filha, o teu servo e tua serva, o levita e o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. Ou seja, você vê o tempo todo Deus ele alertando o povo de Israel para não somente não tocar e não incomodar e não oprimir o estrangeiro, mas para providenciar o alimento que eles precisavam, o cuidado que era necessário para receber ele como alguém da própria família, para que a mesma lei que serve para o natural da terra sirva para o estrangeiro. Ou seja, ele está falando continuamente, esse amor, essa bondade de Deus, e esse amor tem que ser comunicado para todos os povos, para todas as pessoas. E a hospitalidade e a inclusão do estrangeiro no meio do povo de Israel, ela é fundamental nesse processo de mostrar o amor de Deus para todas as nações e todos os povos. Isso foi ordenado desde lá atrás. Quando a gente olha para a história de Deus, né, que a gente trabalha muito, né, dentro da Jucum, a gente tem que trabalhar mesmo, né, porque é a base de tudo aquilo que nós cremos, é a história das Escrituras. A gente vê que Deus ele começa, né, lá em Gênesis 1 e 2, criando um lugar para receber o ser humano. Ele começa criando um mundo cheio de alimento, cheio de beleza, cheio de bondade. Ele cria um local para nós habitarmos, né? Ele também nos ordena praticar hospitalidade para com os outros. Não somente seria um local para Adão e Eva morarem, mas seria um lugar onde eles iriam receber seus filhos, onde eles iriam receber os filhos que nascessem a eles, criá-los nesse mundo, num ambiente agradável, um ambiente de abundância, né? E ali iam estar recebendo, e de geração em geração, iam estar demonstrando hospitalidade e o cuidado de Deus através do jardim. Após a queda do homem, e após o homem ser expulso do jardim, isso não muda. Deus ele continua apreciando a hospitalidade, ordenando a hospitalidade e ordenando que o seu povo vivesse dessa maneira. O próprio Deus experimenta a hospitalidade de Abraão. Quando ele vai até ele, né, Abraão recebe ele muito bem. Se crê que não eram somente anjos, né, que era a própria Trindade que foi até Abraão. E Gênesis 18, de 1 a 8, conta essa história de quando Deus vai até ele e é recebido por ele da melhor maneira possível. Ele mata o animal para poder servir a eles. Ele pede, por favor, fique. Por favor, deixa eu ser gentil para com você, deixa eu cuidar de você, deixa eu expressar amor e cuidado para você, que eu não conheço, que eu nunca vi antes, mas que eu quero expressar o amor do Deus que me chamou e que me recebe, que cuida de mim. Deus ele dá aquelas diretrizes para o povo que nós já lemos lá na lei de Israel. Ele faz com que o povo passe novamente pela experiência de ser um estrangeiro, de ser um hóspede na Babilônia. Primeiramente, ele passa por isso lá no Egito, para poder se tornar um povo hospitaleiro. Como eles não fazem isso, os profetas constantemente acusam Israel de não terem tido cuidado da viúva, do pobre, do estrangeiro. Eles são obrigados a passar novamente pela experiência de ser estrangeiros, só que dessa vez na Babilônia, para saber como você não trata os estrangeiros, né? E depois eles retornam para a Terra Prometida e continuam sem saber como fazer isso. E quando chega a época de Jesus, o povo de Israel odeia os estrangeiros e odeia
as outras pessoas de outros povos, chama eles de cães e odeia eles porque eles são oprimidos, né? Só que Jesus, quando ele surge, ele era hospitaleiro, e a gente vê Jesus manifestando hospitalidade em diversos momentos na sua vida nas Escrituras. A gente vê que Jesus recebia as pessoas na sua casa, é o que fala lá em João 1,39, quando André encontra com ele, outro discípulo de João Batista, e pergunta, mestres, onde o senhor fica? E ele fala, vem ver. E eles foram e passaram o dia inteiro com Jesus na sua casa. Ele preparava alimentos para as outras pessoas. Em João 21, de 9 a 13, mostra Jesus, após a ressurreição, ele chama os discípulos que estavam pescando, e quando eles chegam, Jesus já tinha preparado peixe para eles, tinha preparado comida, e come com eles, oferece comida para eles. Jesus, ele providenciava o melhor vinho para as festas, todo mundo conhece o milagre das bodas de Caná, né? Quando ele multiplica vinho para que a festa continue. Jesus não queria que a festa parasse, porque faltava alimento, porque faltava bebida. Nas reuniões que Jesus tinha, ele servia comida. Por 2 vezes a gente tem um relato de uma reunião com milhares de pessoas, né, em que ele multiplicou pães e peixes para todos. Ele oferecia festas, né? Fala sobre a festa da Páscoa que ele ofereceu, e ele mesmo foi hóspede em festas, como serem hóspedes na casa das pessoas. E ele ordena também que seus discípulos levem adiante a hospitalidade, e a gente vê João falando sobre isso nas epístolas deles, né? Tanto a epístola de 2 João quanto de 3 João, ele fala de maneira muito clara que os cristãos deveriam receber aqueles que viajavam, né, proclamando o evangelho. Né? Paulo fala sobre isso, né? Ele ordena que a igreja de Roma receba a Febe como da melhor maneira possível. Ele escreve para Filemon, pedindo para Filemon receber Onésimo, né? Como se recebesse o próprio Paulo. Né? O autor de Hebreus, ele honra a hospitalidade, ele fala que a gente deveria ser hospitaleiro, porque o próprio, porque sendo hospitaleiro você pode receber anjos, assim como foi com Abraão. E é interessante que Paulo coloca a hospitalidade como uma das qualidades exigidas para o líder da igreja. Em 1 Timóteo 3,2, ele fala sobre isso, sobre como o pastor, o bispo, ele tem que ser hospitaleiro. Eu não conheço nenhuma igreja hoje que faça algum teste, alguma verificação da hospitalidade para eleger seus pastores, gente, o que é uma tristeza, porque é uma diretriz tão clara que está lá em 1 Timóteo, né, que o bispo ele tem que ser hospitaleiro, o pastor, o líder na igreja, né? Então a gente vê do início ao fim da história de Deus essa a presença da hospitalidade, dessa manifestação do caráter de Deus que o próprio Deus é. E a gente sabe que Deus não nos envia somente para falar, mas para viver isso, viver esse valor da hospitalidade. E a própria grande comissão de que a gente tanto fala, gente. A gente é uma organização missionária, a gente quer ver a grande comissão cumprida. Esse é o nosso compromisso, para isso que a gente saiu da nossa casa, saiu do lugar que nos é comum, está em vários lugares hoje. É por conta disso. E pensa comigo, como que você vai cumprir a grande comissão se não houver hospitalidade para conosco? Que é a ilha mais remota do mundo, a ilha de Sentinela do Norte, na Índia, que as pessoas não conseguem chegar lá. As pessoas que tentam chegar e pisam na ilha são mortas, porque não há hospitalidade. Como que vai ser, o evangelho vai se propagar se não houver hospitalidade? Ele só chegou até onde chegou nos dias de hoje, que em cada povo e cada nação onde a gente tem chegado, a gente tem encontrado portas abertas, tem encontrado uma cama, tem encontrado um pouco de alimento, e assim o evangelho está indo de nação em nação, de cidade em cidade, de reino após reino. Então a gente precisa discipular as nações na prática da hospitalidade, para que as portas sejam abertas sempre para o evangelho. E a hospitalidade ela é parte fundamental da pregação. Desde o início, eu já falei aqui sobre monastérios cristãos lá na Idade Média. A gente tem, desde o século XIX, a YMCA, que é uma organização cristã de moços que tem hostels no mundo inteiro, hostels cristãos, o Ministério da Labri, que é um ministério essencialmente de hospitalidade. Continuamente a gente tem ministérios que vivem esses valores e que estão comunicando a verdade do reino de Deus de uma maneira muito prática e muito real. E tem algumas histórias que eu gosto muito, eu vou falar de maneira bem rápida, né, que daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho outro compromisso. Mas são 3 histórias rápidas que, para mim, falam muito sobre isso. A primeira delas é da Immaculée, talvez alguém já tenha ouvido falar, ela é uma ruandesa da etnia Tutsi, que na época do genocídio, ela foi abrigada na casa de um pastor da etnia Hutu.
E ela só pôde sobreviver aquele massacre absurdo que teve em Ruanda, que os vizinhos se matavam, as pessoas matavam os seus conhecidos, as pessoas com quem elas tinham crescido. Ela só sobreviveu por conta da hospitalidade de um pastor Hutu, que era o pastor da etnia contrária a ela, da etnia oposta, que queria matar a etnia dela. Mas ainda assim, porque ele era cristão, porque ele era pastor, ela era uma católica. E ainda assim, ele recebeu ela na casa dele, correndo risco de vida com a sua família, para que ela e mais algumas outras pessoas da etnia Tutsi sobrevivessem. Esse é o poder da hospitalidade, que faz com que alguém pode fazer alguém sobreviver. Da mesma maneira, a história do refúgio secreto, que muitos talvez conheçam, que é a história na época da Segunda Guerra Mundial, em que uma cristã chamada Corrie ten Boom, ela recebeu judeus, escondeu os judeus na sua casa, alimentou eles durante meses a fio, escondeu e fez de tudo para poder manter aquelas pessoas vivas na sua casa, para protegê-las da morte. E dessa maneira, eles não se converteram, eles não viraram evangélicos, esses judeus, até onde se sabe. Né? Mas o fato é que ela estava ali porque ela não achava possível permitir que o povo de Deus, o povo de Israel, fosse destruído sem fazer nada. E ela abriu sua casa, recebeu essas pessoas, fez de tudo para protegê-los do mal. E por conta dela e da família dela, do sacrifício da família dela, que ela perdeu o pai e a irmã, por conta dessa atitude de hospitalidade de receber esses judeus. Mas por conta disso, esses judeus foram salvos e sobreviveram à guerra. E a última história é da Edith Schaefer, né, esposa do Francis Schaeffer, que são fundadores da Labri. É uma história que eles contam da época da Grande Depressão nos Estados Unidos. Ele era pastor de uma igreja, eles moravam num quartinho em cima da igreja, uma água furtada, e de vez em quando, nessa época, tinha muita gente mendigando nas ruas, porque havia muita pobreza nos Estados Unidos, e de vez em quando um mendigo batia na porta dela e pedia comida. Quando isso acontecia, ela preparava uma bandeja, ela colocava uma toalhinha, colocava um vaso, uma flor dentro do vaso, ela esquentava a comida, colocava num prato, pegava os talheres, colocava um guardanapo e levava aquela bandeja para o mendigo. Na hora que ela abria a porta e que ela aparecia com aquela bandeja, aquele mendigo tomava um susto. E ele falava, como assim? O que é isso? Por que você quer me dar isso? E ela falava para ele que possui, porque você merece isso como um filho de Deus. E aquele mendigo, ele saía dali com lágrimas nos olhos, chorando, e comia aquela comida. E eu tenho certeza que aquela mensagem falava, aquela mensagem prática, uma bandeja com comida quente, com uma flor, com um guardanapo, aquilo ali pregava sobre o valor dele mais do que 1000 sermões poderiam ter feito. E esse é o poder da hospitalidade. E a gente, na nossa história, né, com Deus, a gente está caminhando para uma grande recepção. O nosso futuro tem hospitalidade. Jesus, ele prometeu que ia nos preparar um lugar na casa do Pai. É o que fala lá em João 14, de 1 a 3. Ele fala, eu vou preparar lugar para vocês. Ele está falando da Nova Jerusalém. E a nossa esperança é que no futuro a gente vai ser acolhido em uma cidade, em uma casa eterna, que vai se tornar nossa própria casa, onde as nossas necessidades vão ser completamente satisfeitas. E Deus, no seu amor eterno, ele está preparando uma festa. Apocalipse 19, de 7 a 9, fala das bodas do Cordeiro. E está escrito lá, regozijemo-nos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, que o linho fino são as justiças dos santos. Então, a gente está caminhando para essa grande recepção, essa grande festa do amor de Deus. A gente está caminhando para a nossa futura casa, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, que fala em Apocalipse 21, de 1 a 3, né? E fala o versículo 25 também. Ou seja, a gente vê a hospitalidade, gente, do início até o final, na criação, durante todo o período da queda, e durante a redenção e na consumação, porque a hospitalidade ela é parte do caráter amoroso de Deus. Ou seja, quando a gente é hospitaleiro, a gente está refletindo o caráter de Deus, que é hospitaleiro, é amor puro, é bondade, é cuidado, é suprir a necessidade do outro, é negar a mim mesmo, né? O meu tempo, o meu quarto, a minha cama, muitas vezes, para poder receber outro de uma maneira que seja adequada, que comunique honra, que comunique amor, que comunique bondade, cuidado, em nome do próprio Deus. E a gente faz isso hoje na antecipação do grande dia, em que nós vamos ser recebidos pelo próprio Deus em sua eterna morada gloriosa, porque Ele preparou o lugar para nós, Ele está preparando o lugar para nós. Então, a gente tem que estar sempre ciente disso, que praticar hospitalidade não é só viver um valor de jocum, não é só preparar um quarto, não é só
lavar roupa, não é só fazer o mínimo, não, gente. Preparar a hospitalidade é uma maneira de comunicar quem o nosso Deus é uma maneira de pregar sem palavras sobre o amor, sobre o valor de cada ser humano, sobre a bondade, o cuidado de Deus, o suprimento das necessidades, sobre o Pai que supre todas as nossas necessidades. Tem tanta coisa que pode ser comunicada através da prática da hospitalidade. E o Senhor nos chama para isso, não para viver como a experiência que eu falei no início, né, da senhora que nos recebeu, mas que tinha se acidentado, e ela preparou tudo, mas ela saiu. Ela não estava presente. Nós não podemos desfrutar de quem ela era, conversar com ela, saber melhor, contar, ouvir as histórias dela, saber por que ela tinha aquela casa, aquela decoração, aquilo tudo. A gente queria mais do que isso, a gente não queria só uma comida boa, a gente não queria só um local agradável, a gente queria estar com ela. E o nosso coração de hospitalidade tem que ser não somente criar, não somente um espaço, não somente uma comida, porque muitas vezes a gente faz isso até para se orgulhar, né? É muito fácil, gente. Eu já vi isso, gente. Eu já vi gente que faz uma hospitalidade boa porque quer competir com as outras hospitalidades e, tipo, não é esse o propósito. O propósito realmente é encontrar o coração do anfitrião por trás de tudo isso. E eu espero que a gente tenha, por essas poucas coisas que a gente falou aqui agora à noite, eu espero que você tenha entendido isso e queira realmente, esteja agora sedento de pensar como é que eu posso realmente pregar sem palavras, né, através da minha hospitalidade, através da maneira como eu recebo outras pessoas, não somente os preletores, gente, mas como eu recebo meus alunos na escola, como eu trato as pessoas que moram comigo, como é que eu procuro fazer a comida no dia que eu estou cozinhando na cozinha da base para todo mundo, como é que eu busco colocar a mesa, começar a pensar nas coisas grandes e nas pequenas também, como é que a gente pode estar derramando o nosso coração, né? Amando as pessoas realmente, buscando relacionamento, e mais do que isso, refletindo quem o nosso próprio Deus é, né? Mostrando para as pessoas o coração de anfitrião do nosso Deus, o coração hospitaleiro dele, através de tudo que a gente faz, através não somente da prática de um ministério, mas de como eu trato cada irmão meu, cada colega, cada aluno, cada pessoa que vem até nós. Sábado, aliás, sábado, eu tive uma experiência, eu saí, eu estou momentaneamente aqui na Jocum São Paulo, morando na Casa das Moças, e tem uma edícula onde eu moro, e eu preciso usar a cozinha dentro da casa. Na hora que eu saí da edícula para entrar na casa, eu dou de frente no portão, tinha 3 testemunhas de Jeová, gente, sábado de manhã, antes do café da manhã. E eu falei, meu Deus do céu, a vontade foi entrar correndo na sala e fazer de conta que elas não estavam ali, que eu não sou uma pessoa matutina, gente, não sou da manhã. Mas eu falei, não, eu não posso fazer isso. E eu fui até elas, ao portão, e conversei com elas, e atendi. Eu falei, a gente já conhece Jesus, mas obrigada pelo seu esforço. Elas deixaram uma cartinha evangelizando a gente. Mas, assim, graças a Deus que Deus me deu força, porque eu não estava afim naquela hora de atender ninguém, gente. Mas Deus me deu graça para poder ir lá e falar com elas e atendê-las e agradecer pelo esforço delas de estar ali de manhã, né? Ainda que seja um esforço que a gente sabe que não é bem assim, mas elas estão buscando fazer algo, gente, que no entendimento delas, no entendimento que elas têm algo de uma maneira de servir a Deus. Então, eu precisava fazer aquilo, atendê-las, ter um mínimo de cortesia, né, para elas. Então, a gente tem que começar a fazer isso. É uma maneira de negar a nós mesmos, né? E é o caminho da cruz. De maneira simples, mas continua sendo bom e velho o caminho da cruz, de negar a mim mesmo para poder atender, poder estar junto, poder amar, poder cuidar da necessidade da pessoa. E que Deus nos ajude realmente nesse sentido, que a gente possa aprender a viver isso, né? E a estender isso para outros, estender isso para desconhecidos, para gente que não merece, para que nós mesmos não merecemos, né? Para todos ao nosso redor, todas as pessoas que a gente tem oportunidade. Então, que o Senhor abençoe a gente realmente caminhar nesse caminho de viver isso por conta dele, por um testemunho, como o testemunho dele a todas as pessoas que o Senhor fizer cruzar o nosso caminho. Então, que Deus ajude a gente a viver isso não só como um ministério na base para aqueles que trabalham com hospitalidade, mas que a gente viva como o nosso valor, como filhos de Deus, como representantes dele nesse mundo. Amém? Queria orar antes de passar de volta para a Rubem. Tem algumas perguntas de processamento, né, baseado nisso que a gente falou, mas eu queria orar por todos nós, por mim também, gente. Nem sempre eu consigo ser a pessoa cortês de manhã antes do café da manhã. Dessa vez eu consegui, mas muitas vezes eu não consegui.
Então, oremos para que o Senhor nos ajude realmente a caminhar nisso, para sempre estar presente, não somente preparar uma casa e sair correndo, mas que a gente possa estar presente junto com as pessoas, manifestando realmente o coração, o amor e a bondade do nosso Pai. Então, Senhor, ajude-nos, Deus. Eu te peço, Senhor. Eu sei, Deus, todas as vezes em que eu não fui hospitaleira, Senhor, e que eu preciso aprender, Senhor, também. E eu sei que o Senhor conhece cada um dos meus irmãos, Senhor, e é tão fácil, às vezes, a gente viver isso como uma prática vazia, como um quarto arrumado, uma comida feita e só. Mas, Deus, isso a gente pode conseguir de tantas maneiras, Senhor. A gente sabe que o Senhor nos ordenou hospitalidade, o Senhor permitiu que o teu povo passasse, Senhor, por situações de ser estrangeiro, situações desagradáveis, para que ele soubesse o quanto é importante para o estrangeiro encontrar cuidado, simpatia, amor, atendimento às suas necessidades, Senhor, para que eles pudessem agir de maneira diferente, Senhor. Então, o Senhor nos permite, tantas vezes, sermos hóspedes em casas, em lugares, Senhor, experimentar a boa hospitalidade ruim, Senhor, para a gente poder também, da mesma maneira, fazer, Senhor, fazer o que é melhor, cuidar das pessoas, acolhê-las, Senhor, do nosso próprio coração, Senhor. E não somente oferecer necessidades supridas, mas sem o coração, Senhor, sem a presença. Ajude-nos a suprir realmente em tudo, Senhor, aqueles que o Senhor envia no nosso caminho, Pai. Tanto com as necessidades, quanto com o alimento, quanto com a cama bem feita, quanto com a limpeza, mas também com a amizade, com a presença, com o cuidado demonstrado em 1 minuto de conversa que seja possível, Senhor. Uma saudação, um sorriso, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajude-nos. Nós precisamos aprender. Obrigada por esse seminário. Que esse seminário venha realmente avivar a chama da hospitalidade em nossos corações, Senhor. E que a gente possa realmente viver isso como esse princípio, Deus, do teu reino, Deus, que transcende os horários de trabalho, transcende os dias da semana, e que realmente nos ajuda a viver a dinâmica do teu reino de maneira plena e amar e ser amado, Deus, como o Senhor deseja, como o Senhor nos ordenou fazer. Então, abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Vou precisar sair agora, mas orando para que Deus continue abençoando e conduzindo e trazendo revelação em todas as coisas. Amém. Amém. Obrigada, Claudinha. Foi precioso demais. Bom demais te ouvir. Suas provocações, né, o seu ensino, muito precioso. Vem do Pai mesmo. Muito bom, né, gente? Ainda bem que eu preparei, né, a gente, né, uma aula de história em tão pouco tempo, né, queridos? Viu? Muito bom. E agora a gente também vai ter um tempo precioso para se ouvir, para falar um pouquinho. E olha, eu acho que eu queria fazer um pedido especial. Fica com a gente, assim, né? Não aproveita esse tempo de grupo para poder ir ali no banheiro, beber uma água, olhar para ver se o neném acordou, né? Fica com a gente, porque às vezes você fala assim, eu estou tão cansado que eu não queria falar nada, não queria nem botar minha carinha ali na câmera, né? Eu queria só receber, né? Só ouvir a palavra da Cláudia está suficiente. Mas eu acho que toda essa proposta foi pensada justamente para isso, para a gente ter vários tipos de ensino e vários momentos para aprender, né? E aí é precioso demais também quando a gente vai para o grupo e aí a gente se abre um pouquinho para se conectar, se apresentar, falar um pouquinho de onde a gente vem, né? Em que lugar que a gente está, né? Em qual momento a gente está da nossa jornada, quais são os nossos desafios. Então, fica com a gente, assim, não aproveita esse tempo para se desconectar, né? Desconectar seu coração. Né? Então, a gente vai ter os grupos, tem as perguntas, né, aí que a gente vai colocar para você seguir. Segue as perguntas também. Depois a gente vai ter um tempo para falar melhor sobre cada um e tal. Mas esse é o momento da gente refletir no que Cláudia trouxe, né, que foi muito pertinente e que, às vezes, quando a gente não processa, a gente acaba não trazendo a riqueza daquela palavra para o nosso próprio coração. Né? Eu gosto muito quando nas nossas escolas em Jocum que pede aplicação prática, né? Que é esse momento que eu aplico essa palavra dada para o meu coração e para as minhas
para a minha vida no dia a dia. Sem isso, a palavra não dá vida, né, gente? Não dá. Né? Então, vai nas perguntas, escolhe alguém do seu grupo para ser o escriba, né? A pessoa que vai escrever direitinho, que vai pegar um pouquinho do que cada um falou, um pouquinho da reflexão de cada um, vai escrever, depois coloca no nosso chat, né? Ou põe lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, né? Fica lá para a gente deixar registrado, né? Tudo isso vira memorial, gente, né? Quantas vezes a gente já não foi para tomar uma decisão, a gente não lembrou do que Deus tinha falado e a gente recorreu aos nossos memoriais, né? E foi lá, deixa eu ver o que Deus falou. Tudo isso é importante demais, né? Esse encontro, a gente não tem o desejo de se encerrar por aqui, né? Porque é muito precioso a gente estar junto. Então, é muito importante a gente guardar o que Deus vai falar com cada um de nós, né? Então, escolhe alguém do seu grupo para escrever, para fazer um resuminho. Sempre tem alguém que faz, né? Que gosta de fazer, ou que tem facilidade, né? Para fazer. E essa pessoa escreve, põe um resumo lá no chat, né? E depois a gente vai voltar para cá, para a sala principal, para compartilhar, né? Para falar para o grupo principal. Alguns grupos aí já sabem. Se você está num grupo grande, né, a gente sabe que a galera de Porto Velho está aí, numa sala, né, grande, dá para ver. E se você está num grupo, você vai cair em algum grupo. E aí você sai desse grupo, você vai voltar para a sala principal, e aí para você ter liberdade de conversar com o seu grupo que você está aí presencialmente, né? Você tem liberdade para isso, né? Não precisa entrar no outro grupo. Se desconecta aí do grupo que você vai automaticamente entrar e entra nessa conversa com esse grupo que está aí, que também vai ser muito pertinente. Mas também não deixa. Às vezes são seus parceiros, seus amigos de trabalho, né? E às vezes a conversa fica bastante informal, a gente vai falar sobre aquilo que a gente tem que resolver na base, ou aquilo que a gente tem que resolver na vida, né? Vai para as perguntas e observa as perguntas com profundidade, né? Então a gente vai dividir nos grupos, ver a pessoa aí que vocês vão escolher para escrever, né? Ouçam a todos, né? Aqueles que têm mais facilidade de falar, segura um pouquinho a onda para todo mundo falar. Quem tem menos facilidade de falar, se abra para falar um pouquinho, né? E vamos aí tentar ser um pouco mais profundos em relação ao que Cláudia trouxe, com as perguntas nos ajudando a criar uma encarnação dessa palavra da nossa própria vida, né, gente? Aí a gente vai dividir. Amiga, você quer ler as perguntas? Ah, sim, quero. Compartilhar aqui. Quero. Aí a gente pode ler as perguntas. Elas também estão lá no grupo de WhatsApp, tá, gente? Gente, essas são as perguntas, Como que o caráter hospitaleiro de Deus pode ser expresso em nossas conversas e relacionamentos? A primeira coisa. Segundo, em nossos cultos, atividades corriqueiras da base, intercessão, louvor, reuniões. 3, nos espaços físicos da base. 4, nas famílias. 5, nas igrejas, né? Muita coisa, né, para conversar, bastante coisa para a gente poder processar, né? Meu conselho não vai para o 2, não, rápido, né? Às vezes a gente tem várias ideias para colocar isso de maneira mais palpável, às vezes, na nossa rotina, como base, como ministério, como atividade, às vezes na igreja, né? Mas vamos ficar no primeiro também, né? E fica um tempo gostoso nesse. Como é que a gente pode expressar o caráter hospitaleiro de Deus nas nossas conversas e nos nossos relacionamentos, nas nossas reuniões, né? Quando a gente senta para comer junto, quando a gente vai para casa e vai processar o dia com o nosso amigo, né? Como é que a gente pode refletir esse caráter hospitaleiro de Deus?
né? Então, aí a gente volta depois, vai para os grupos e volta depois. Isso, 8h10 a gente volta, os grupos vão fechar automaticamente, tá, gente? Então, qualquer coisa a gente vai colocando vocês, mas estou abrindo as salas, até daqui a pouquinho. Estamos voltando devagarzinho. Meu Deus, muito rápido. Tá muito bom. Sueli. Tinha que demorar 5 minutos. Me deixou com água na boca para discutir mais os assuntos. Ai, vai ter mais tempo, gente. Fiquem tranquilos. Ai, que bom que foi bom. A gente vai voltando e vamos voltando para compartilhar, né? E a gente tem 3 grupos aí que vão compartilhar. Vamos começar primeiro com Porto Velho? Tudo bem aí? A galera já está a postos? Lembrando que você que escreveu aí, coloca no chat o que você escreveu para a gente ter registrado, né? Ou põe lá no nosso grupo do WhatsApp, para a gente ter as nossas palavras, impressões registradas. Vamos começar com Porto Velho? Como é que tá aí? Só lembra eles de tirarem, de colocar... Aê! Isso. Ai, que lindas! Vini, volta a gravar, por favor. Opa! Pode falar que agora a gente ouve vocês, É. Porto Velho. Estamos ouvindo. É a gente aqui em Porto Velho que vocês estão falando? É! Foi mal, porque a conversa foi longe aqui, menina. A gente perdeu os primeiros minutos de. Anne, vem aqui. Vem, mana. Vixe, mano, a gente falou muita coisa, viu? Mas é sobre a primeira, né? É, são as perguntas. Certo. Vai ajudando aí, gente. A primeira, sobre demonstrar o cuidado de Deus na questão de hospitalidade, tudo nos relacionamentos, a gente ficou bastante com essa questão, por exemplo, do ouvido estar presente, né? Quando a gente está com alguém e quando a gente tem essa escuta ativa, né? Hoje, com smartphone, reunião, tudo é muito fácil a gente meio que tá ali e não tá ali ao mesmo tempo, né? E a gente chegou nessa conclusão de que tudo isso parte do coração, né? Porque às vezes a gente consegue fingir muito bem enfim, fingir presença, mas não estar, né? Então, tudo isso parte do agir do Espírito Santo no nosso coração, né? Essa demonstração de amor e de cuidado com o outro, né? Principalmente nessa questão da escuta, do acolhimento, né? Nas conversas, enfim. Foi só é só a primeira? Não, dá um resuminho aí de como foi as perguntas. De tudo, né? De tudo, das perguntas. São muitos pontos, né? Claro, gente, mas dá um resumão aí. Ok, vamos para o próximo aqui. Vem, Anne. Uma das coisas aqui que a gente conversou, que eu fiquei pensando enquanto a Amanda compartilhava, é que ela tá nessa questão da conversa e relacionamentos, né? Que às vezes a gente vai lá, prepara aquela cama, coloca aquela cesta bonita, deixa tudo bonitinho, mas no relacional a gente nem sequer fala com a pessoa, né? Deixa lá tudo pronto, mas não tem essa iniciativa da conversa, né? E aí eu tô até expondo a Amanda aqui, usando o testemunho dela, que ela recebeu uma pessoa em casa, ela ajeitou tudo bonitinho, e ela tinha muita coisa para fazer. Mas ela também sabia que aquela pessoa que ela estava recebendo era a prioridade dela. E aí existiu essa iniciativa e pedir mesmo ao Espírito Santo, sensibilidade, obrigada, Denise, para poder estar ali com aquela pessoa. E eu lembrei daquilo que acho que é Cláudia o nome dela, né, estava compartilhando, sobre negar a si mesma, né, que muito da hospitalidade, em alguns momentos,
vai exigir da gente o negar a si mesmo, né? Em prol do outro. E acho que é isso. Obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos para Jocum Pouso. Joyce, tá aí? Vem para cá e compartilha com a gente como foi. Dá um resuminho aí de como foi. Compartilhar. O que extraiu de bom aí? Tem que lembrar de tirar o microfone. Tira o... Caso ela não esteja, alguém que estava no grupo dela pode compartilhar, por favor? Peraí. Essa Joyce sou eu, gente? Era a Joyce da Jocum Pouso. Cadê ela? Se ela não tiver, pode ser você, Joyce, e ela vai para o próximo grupo. Pode ir você mesmo. Vai! Ai, meu Deus, agora eu me entreguei, tem que falar. Mas eu estava no grupo e a gente estava falando sobre a empatia que precisa ser gerada nos nossos corações para conseguir transmitir o caráter de Deus para as outras pessoas, né? Se importar de forma intencional mesmo, acolher e escuta o outro e a partir daí refletir o cuidado de Deus. A gente também falou sobre que as pessoas sempre vão ser mais importantes do que as atividades. Então, por mais que a gente tenha uma agenda a cumprir, atividades marcadas, as pessoas precisam ser prioridade. Então, de resumo, é isso. Se alguém do meu grupo quiser falar, me ajudar em alguma coisa que eu esqueci, pode partilhar no chat ou interagir aqui. Vou fechar. Obrigada, Joyce. Muito obrigada. Muito rico. Delícia. Carla, Jocum Natal. Ei, Carla, compartilha com a gente aí um pouquinho como é que foi no seu grupo. Oi, Rúbia. Ei! O nosso grupo, quem anotou tudo e quem vai compartilhar vai ser a Dai, da Jocum Belém. Tá, fala, Dai. Se não der certo com a Dai, tem a Bárbara da Jocum Vila. Tá bom. Todo mundo menos eu, cara de pau, essa forma. Muito Sacou bem, logo, cara. né, Carlinhos? A minha vai ser você mesmo, meu amor. Eu nem anotei, mas tudo bem, vamos lá, o que eu lembro. As conversas, a questão de priorizar, né, o outro, a importância de se relacionar com qualidade, a gente matar o nosso eu. Às vezes a gente não está com vontade, com disponibilidade, mas está atento, escutativa, que já foi dito aqui. Nos cultos, a gente fazer o nosso melhor, se dá na questão da base, ordem e beleza, foi dito isso, relacionado também com os espaços físicos. Agora o nosso grupo falou muito e a gente não conseguiu concluir, que acabou bem na hora que a gente estava falando sobre a família, mas basicamente a gente falou muito sobre isso, sobre essa questão, a gente se doar mais e priorizar a presença do outro, valorizar aquele momento, colocando ele acima de tudo e não de coisas. É isso. Obrigada, Carla. Acabou que foi você mesmo. Acabou que... Não adiantou fugir. Gente, que precioso, né? Ouvir uns aos outros, né? E entrar nessa conexão, né? Nessa escutativa. Aqui a gente teve a oportunidade de viver isso, né? Talvez você está cansado do seu dia a dia, está cheio de coisa aí na sua cabeça para fazer, e você teve a oportunidade de parar, de ouvir, de compartilhar, né? E no fim das contas a gente fala, nossa, como foi bom, né? Que coisa boa saber que a gente não está sozinho, que alguém lá de outro lugar passa pelas mesmas coisas que eu, né? Que bom eu
trazer uma sementinha aqui, acrescento para do outro, e a gente cria uma conexão tão poderosa, tão divino, né, gente? Essa comunhão, ela é tão divina, tão poderosa, né, que se a gente abrisse mais espaço para ela, talvez a nossa jornada seria tão mais leve, né, tão mais suave. Né? Então, esse momento aqui que a gente está vivendo, ele começa no coração de um homem, né? E esse homem é o Valdo. Né? O Valdo, ele tocou a trombeta para a gente estar aqui, né? Talvez, quantos de nós já não pensamos, né? Assim, seria tão importante a gente fazer um encontro e falar sobre hospitalidade, seria tão importante a gente ouvir anciãos que falam sobre isso, para contar histórias. Seria tão importante ter uma nova geração que aponta para como a gente pode fazer isso hoje, atualmente, né? E a gente ouvir como é que eles pensam hospitalidade, seria tão importante, né? Mas ninguém nunca tocou uma trombeta, né? E a gente tem o Valdo, que tocou essa trombeta e falou, gente, vamos falar sobre isso? Vamos parar um pouquinho, né, e falar sobre isso? E Valdo, quem é o Valdo? O Valdo, ele está em Jocum Cerrado hoje, né? Eu acredito que um monte de gente já conhece o Valdo, já passou por ele, já passou pela hospitalidade dele, né? Pelo sorriso, pela atenção, pela disponibilidade do Valdo, né? O Valdo, ele é aquele que não esquece de detalhes, né? Ele faz muita falta, porque tem hora que você vai esquecer de algum detalhe, e aquilo que é esquecido não é esquecido por ele. Né? Ele trabalhou 9 anos no Timor-Leste, depois trabalhou em Jocum Contagem muitos anos, passou aqui pela Jocum Carioca e hoje está lá na Jocum Cerrado, servindo com tanto afinco, com tanto zelo, né? E servindo com o coração dele, gigantesco. Né? E o Valdo vai falar um pouquinho como é que esse encontro surgiu no coração dele, como é que apareceu esse encontro e como é que ele está hoje vendo isso se realizar. Né? Diferente, né, gente? Quando a gente sonha em alguma coisa e quando a gente vê isso se realizando, então a gente vai ouvir como é que está o coração do Valdo hoje com tudo que está acontecendo, né? Valdo, meu amigo, está com você. Eu acho que está chamando. Está ouvindo? Tá ok? Estamos ouvindo. Beleza. Pensando em tudo que a Cláudia trouxe, né? Eu fico pensando aqui comigo, por que nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui porque nós somos dessa expressão de caráter de Deus, né? Que fala lá no valor hospitalidade, né? A Jocum, ela já afirma isso em nossas vidas, algo que o Loren recebeu de Deus e passou para a gente, né? A gente só precisava mesmo era se conectar, né? Eu creio que esse tempo, para mim, está sendo muito importante, porque eu estou vendo pessoas que sonharam, né? Pessoas que acreditaram, pessoas que estavam pensando sobre a hospitalidade, elas conseguiram entender, né? E a gente fez esse desafio aí no workshop da ETED e o pessoal aceitou assim numa boa, né? Então eu posso ver isso, essa expressão do caráter de Deus, né? Meu coração ele está palpitando, né? Porque são anos, né, que eu venho pensando em fazer, sempre passando metas, preparando material, aí preparo material para um workshop, aí encaminho para a carne, aí a carne diz que está bom, aí eu converso com a Carminha sobre uma palavra, aí a Carminha me traz uma luz, uma revelação de alguma coisa, e com isso a gente foi construindo, né, de tirar essa coisa, né, que chegou até a ser escola de hospitalidade, né, de 6 meses. Mas aí o que Deus queria de fato era que nós, né, estamos aqui, né, são 150 pessoas inscritas, nem todos entraram hoje, mas eu creio que o que Deus tem é isso, é surpresa para a gente. Eu acho que Deus ele quer que nós nos alinhamos a Ele. Deus quer que a gente alinhe o nosso coração com Ele, porque
Ele já tem tudo preparado para a hospitalidade, em termos de Jocum Brasil, em termos de Jocum Mundo, né? Como já foi falado, para você um cartão e colocar uma cestinha básica lá e bem-vindo. Não, né? É o que está ali na primeira pergunta, é o conversar, é o relacionamento, é você se doar, né? Eu sou assim, né? Eu consigo me doar e eu só consigo parar de fazer o que eu estou fazendo com prazer depois que eu vejo que todo mundo está dormindo, né? O exemplo foi no workshop da IPED, né? Então, eu era o primeiro a me levantar e o último a me deitar, né? Então, eu creio que para esse tempo é isso. Deus, ele quer que nós estejamos com corações abertos, né? Que a gente possa colocar o nosso eu, nosso orgulho, nossa zona de conforto na cruz e seguir ele, né? E fazer o que ele fez. Coração aberto, tocar o barco para frente. Eu creio que tem muita gente nova, né? Aí chegando em Jocum. Eu fiquei feliz por saber que tem mais nomes também inscritos, né? Porque até então só tinha eu, né? Então, tem um Vini aí da Jocum Carioca, né? Tem um Leandro aí também. Então, isso é muito bom, gente. É muito bom saber que vocês abriram o coração de vocês e pegaram esse desafio, porque esse ponto não foi eu ou com a equipe, Carlinha, Rúbia, Carmen, Eliane, a gente que marcou, mas é algo que já estava agendado na agenda de Deus para as nossas vidas. Então, sejam bem-vindos, curtam, e vamos ver as surpresas nesses 3 dias, e vamos ver o que é que Deus faz mais para frente em nossas vidas, né? E estamos aí, precisando de qualquer coisa, precisando de contatos, me chama, qualquer coisa, estamos aí. É isso, gente, tô nervoso. Tchau e beijo. Obrigada, Valdo. Obrigada, querida. O chá está dentro e o café está fora, né? Quem estava no workshop. Muito obrigada, querido. Muito precioso, né? Obrigado por ter obedecido à voz de Deus. Obrigado por ter falado. Olha, gente, tem uma ideia aqui, né? Muito precioso para a gente, né? Muito precioso. Gente, lembra que tudo que está sendo falado aqui, ele é para ser estendido, né? Multiplicado. A palavra ela vai ficar gravada, então você pode depois levar para a sua comunidade, para estender essa conversa, né? O interesse não é a gente ficar aqui e ficar sabendo das coisas e pronto, guarda para a gente e a gente pega e aponta o dedo para o próximo que não fizer, no que, né, as coisas que a gente ouviu aqui, mas é estender, é deixar, né, sair, é transbordar de nós, né? Então, a minha sugestão é assim, não põe só no grupo da base, né, o link lá, olha, essa palavra é muito importante, faz alguma coisa intencional, põe um tempo de base intencional para falar sobre isso, promove conversas, escuta, né? Como é que é o seu grupo de trabalho, como é que seus amigos, os seus parceiros, né? Como é que eles pensam hospitalidade, né? Traz discussões sobre onde a gente pode crescer nisso. Pega essas perguntas, esses tópicos que Cláudia colocou tão sabiamente e leva para a sua comunidade, discute, conversa, né? É tão importante a gente conversar, a gente ouvir uns aos outros, a gente crescer e coloca ações práticas. Né? Não fica só na conversa, né? Coloca pequenas ações, nada grandioso, né? Dá o primeiro passo, né? Para que a gente possa transbordar e expandir. Olha, a gente não vai ter um intervalo assim para a gente apagar tudo e ir para o banheiro, beber uma água. Então você pode ir beber uma água, ir no banheiro enquanto a gente está, enquanto tudo está acontecendo aqui, tá? Só não se desconecta, fica aqui que a gente vai ter mais um tempinho em grupo para a gente compartilhar e ouvir uns aos outros, né? Gente, tão precioso pensar que Deus é esse Deus que faz o solitário habitar em família, né? E quem é esse solitário? Às vezes sou eu, às vezes é você, às vezes, né? É um grupo inteiro
né? E Deus nos faz habitar em família, né? A partir da Trindade a gente tem essa oportunidade, né? É importante a gente lembrar, gente, que a hospitalidade não é um ministério, né? A hospitalidade é para quem tem habilidade para fazer a hospitalidade. Eu não tenho. A hospitalidade é para os extrovertidos, que eles sabem puxar assunto, sabem conversar, né? A hospitalidade é para quem tem um jeitinho manual, que sabe fazer um cartão, fazer uma flor, que sabe fazer... Não, né? Não, hospitalidade não é um ministério, camiseta, eu sou do ministério hospitalidade. Né? Hospitalidade é para a gente viver todo dia. Mas aí a gente pergunta, Rubem, mas e quando eu não tenho dinheiro, né? Não tem um planejamento, tem tantos desafios, tem tantas coisas. Né? Hoje eu estava meditando e lendo, né, alguns textos sobre isso, e o que me marcou foi lá em Atos, quando Paulo se hospedou por 3 dias em Públio, que é um nome de uma pessoa, né? Muito curioso esse nome, né? Públio. E aí, nesses 3 dias, o pai dele ficou doente. E aí, sabe o que Paulo fez? Paulo orou e o homem foi curado. Né? Não tem limite, né, para se fazer hospitalidade, não tem nada, ora, né? Busca uma palavra de Deus. Né? Agora, no intervalo, eu tive uma surpresa aqui, né? Chegou uma amiga minha aqui com uma bandeja, nossa bandeja, né? Com as coisinhas lá de hospitalidade, mas ela veio com uma palavra, abriu um texto bíblico e falou, Rubem, essa palavra Deus trouxe para você, né? E tem dias que eu estou com essa palavra no seu coração. Gente, como é precioso, né? E tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, né? Não tem a ver com quanto de recursos você tem, mas se você está disposto e disponível para dar tudo, né? Dar tudo que você tem, dar o seu melhor. E se o seu melhor, né, você olhar para o seu bolso e não tiver nada, se abrir o seu freezer e não tiver nada, mesmo assim o seu melhor é o Senhor. Se você for um pouquinho criativo, você vai ter alguma ideia, né? E essas histórias a gente tem de monte, né? É só a gente não pensar que isso é para um grupo de pessoas, né? É só a gente pensar que isso é para mim, porque ele me faz habitar em família, ele me faz não me sentir solitária, porque ele me incluiu na família dele, né? Então isso não é para fulano, Beltrano, é para o Valdo, né? É para fulano que faz isso tão bem, tão fluidamente, faz bem, faz fluidamente, porque faz há muitos anos, gente. Porque faz isso em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa. Os filhos fazem com os pais, os amigos fazem com os outros amigos. Por isso que fica fluido, por isso que transborda. Porque a gente vai praticando, e aquilo vai gerando vida, vai sendo vida e vai expandindo. Né? E aí, a pergunta que a gente tem agora para o próximo momento, em grupo, que a gente vai se dividir de novo, quais são os desafios, né, em relação à hospitalidade, para a gente viver, né? Quais são os desafios que você enfrenta? E aí, é para a gente fazer de um jeito diferente, como um efeito pipoca mesmo. A gente quase que topicar, fazer uma lista de compras, assim, né? Vamos topicar as coisas que são desafios para a gente viver na hospitalidade, né? É a estrutura, são os recursos, né? É disponibilidade, é o nosso próprio coração, né? Vai colocando coisas aí, desafios que você enfrenta para viver a hospitalidade, né? E aí, a partir disso, a gente volta de novo, depois desses grupos, a gente vai para os mesmos grupos, o que é muito bacana, assim, você começou compartilhando com aquelas pessoas e você volta para as mesmas pessoas, né? E aí agora você vai falar qual é o seu desafio para viver hospitalidade, né? De um jeito bem dinâmico, né? E para todo mundo ter a oportunidade de falar e de conversar. Lembrando que a hospitalidade não é um ministério exclusivo para algumas pessoas.
né? Hospitalidade é para mim, hospitalidade é para você, hospitalidade é para a criança aprender a ser hospitaleira, né? Hospitalidade é para o idoso, é para qualquer um, é para todos nós, né? E para todos nós vivermos a nossa vida sendo hospitaleiros como ele é. Então, a gente vai se dividir, volta depois para a gente compartilhar, e aí a gente já está quase fechando o nosso encontro de hoje, né, gente? Então, vamos para os grupos, aproveitem, conversem, se conectem, né? Não fuja da intencionalidade desse tempo, tá bom, gente? Gente, esse grupo ele é menor, são só 10 minutos, porque a gente vai ouvir algumas pessoas e a gente também vai dar a oportunidade para que a gente encerre contando um pouquinho do que vem pela frente, né? Então, são só 10 minutos e a gente se vê daqui a pouquinho. Não é coisa que a gente põe lá no grupo da base, fala, gente, olha, a gente precisa exercer mais hospitalidade, né? Estão esquecendo do professor, ou disso, daquilo, né? Os nossos lembretes. É isso também, mas é a gente fazer primeiro, né? A gente dar atenção primeiro, a gente olhar primeiro, quem está chegando, né? Hospitalidade não é só para quem está o professor que está vindo da semana, né? É para quem está do meu lado, né? Para quem divide beliche comigo, né? Hospitalidade é uns aos outros, a gente vai vivendo a hospitalidade, né? Que tempo rico, gente, e com certeza foi mais rico ainda porque você fez parte, né? Foi mais rico ainda porque você se disponibilizou, porque você abriu o seu próprio coração, você abriu sua casa de algum jeito, literalmente, né? O visual da sua casa aí aparecendo um pouquinho, né? Você abriu o seu coração para você colocar os seus desafios, né? Você abriu o seu coração para Jesus falar com você, né? Que coisa boa, né? A gente tem aí os 2 próximos dias recheados de coisas novas, né? Tem amanhã a gente vai ter o Eliandro vai ouvir Carmen, vai ouvir Nice, né? Depois a gente vai ouvir sobre acolhimento, né? Como é que é, né, essa história do acolhimento, né? Como é que se resolve isso, né? Como é que a gente pensa acolhimento à luz da palavra, né? Como é que a gente pensa essa inclusão à luz da palavra, né? E aí também tem muita coisa ainda para a gente pensar, né? As palavras vão ficar gravadas, gente, então é importante para a gente também revisitar, né? Quantas vezes a gente já não foi lá no site, pegou uma palavra, revisitou lá, né, para deixar aquilo vivo, então vai ficar gravadinho lá para a gente, né? E vamos alimentando isso no nosso próprio coração, né? Vamos alimentando isso na nossa própria vida, vamos usar esses 3 dias, sim, para a gente estar mais pertinho e refletindo melhor, processando melhor, mas vamos usar nesses dias também para transbordar, para expandir, para criar atitudes práticas, né, e atitudes específicas para a gente começar, né, desde hoje. Né, eu e minha família, a gente estava em prático agora, e aí no último dia do prático, o meu filho Pedrinho e a minha filha Liz, né, eles fizeram um compromisso com Jesus, né, assumiram um compromisso com Jesus, e foi muito especial, né, a gente que estava trabalhando com evangelismo, de repente os nossos filhos dizendo sim, né, eu quero ter um compromisso com Jesus. E aí tá, o dia passou, foi no último dia, no outro dia a Liz acordou e falou, mamãe, peraí, eu vou ter que amar todo mundo? É muito difícil ter um compromisso com Jesus. Aí ela me explica, né? Aí eu falei, filha, você precisa amar o seu próximo, todo mundo que está próximo de você, né? E aí você vai criando relacionamento com as pessoas, né? E sabe quando você ora por algum lugar e você começa a ter amor por esse lugar?
Então, isso vai acontecendo na medida com que a gente vai amando mais Jesus, né? A hospitalidade, gente, vai acontecendo na medida com que a gente vai se entregando mais para Jesus, vai se apaixonando mais por Ele. É impossível, né? Quando a gente come do pão e do peixe dele, é impossível a gente não ter pão e peixe para distribuir, para multiplicar. É impossível a gente não comer pães e peixes dos outros também. Nós vamos ser alimentados e nós vamos alimentar. Nós vamos ser alimentados e nós vamos ser a comida, gente, né? Que vão alimentar as pessoas, né? E isso é para qualquer geração, né? Nós estamos juntos. Não são os novos que precisam fazer hospitalidade, né? Todo mundo precisa exercer, né? Todo mundo precisa viver, né? Isso é maravilhoso. Muito obrigada, gente, por sua disponibilidade, por você estar aqui até agora, né? Obrigada, né? E eu conto com você amanhã, vamos estar junto, fazer esse banquete, ficar com sobremesa, com direito a ré, né? Para ficar bem delicioso aí, para a gente se alimentar, para alimentar multidões, a partir do que a gente vai aprender desse tempo aqui. Então, muito obrigada, Deus abençoe, né? Muito obrigada, gente, beijos. Tchau, tchau, gente. Pode abrir seu Tchau, microfone. tchau, tchau. Pode abrir seu microfone. Dá tchau para quem quiser. Sula!